Dean Marie Peters. Nosso primeiro caso para o Too Close to Home deste mês vem de nossa patrona Lizzie Ghetto Story, que escolheu a cidade de Grand Rapids, em Michigan. Era uma vez conhecida como a capital dos móveis da América e continua a ser uma proeminente fabricante de móveis hoje, embora talvez seja mais notável agora por seus incríveis museus de arte. Lar de mais de 190 mil residentes, Grand Rapids é o cenário de alguns dos mistérios mais intrigantes de Michigan. Dean Marie Peters, conhecida como Jeannie para aqueles próximos a ela, nasceu em 24 de setembro de 1966, filha de Mary Pitts e Dwayne Pyle. Ela tinha um irmão mais novo, chamado William, e a família residia na Califórnia até o divórcio. Depois, William, Jeannie e sua mãe mudaram-se para Michigan, onde Mary conheceu e casou-se com John Peters. O pai dos irmãos, Dwayne, ficou na Califórnia, onde se casou novamente. No começo, Jeannie enfrentou dificuldades para se adaptar à vida em Grand Rapids, mas acabou encontrando seu lugar e fazendo amigos. Jeannie era uma garota esperta, divertida, boa estudante e não tinha problemas familiares. Ela não costumava fugir e sonhava em se tornar modelo. Seu bom comportamento e aparente vida doméstica feliz tornaram seu súbito desaparecimento nos anos 1980 ainda mais estranho. Em 5 de fevereiro de 1981, 14 anos, acompanhou sua mãe ao treino de luta livre Williams, realizado na escola secundária Central de Forest Hills, na rua Ada, 5.800. Por volta das 5 da tarde, ela pediu permissão à sua mãe para ir ao banheiro. Mary consentiu e Jeannie saiu. Mas ela nunca voltou. Ao chegar, os investigadores logo descobriram que a adolescente de 14 anos nem tinha chegado ao banheiro. Ninguém a viu entrar no banheiro feminino e nenhum testemunho lembra dela sequer estar na área. Ela foi vista pela última vez saindo da academia, com relatos divergentes se estava indo fumar ou visitar um amigo. Jeannie deixou joias, maquiagem, bolsa, sacola, roupas e centenas de dólares em casa ao desaparecer. Ela nunca voltou para pegá-los. A família estranhou, pois a adolescente costumava usar maquiagem quase todos os dias. As autoridades suspeitaram que, se tivesse fugido, ela teria levado seu dinheiro. Um suspeito potencial na investigação inicial era o zelador da escola, um homem chamado Arthur Dias, que afirmou que nunca viu Jeannie enquanto limpava um escritório na noite de 5 de fevereiro. Foi teorizado que Dias havia colocado o corpo da adolescente no incinerador da escola, mas os detetives não encontraram evidências para apoiar essa ideia. Logo depois, ele foi descartado como possível suspeito. Investigadores descobriram que apenas 2 dias antes de seu desaparecimento, Jeannie, de 14 anos, havia se envolvido em uma briga física na escola com 2 meninas. Falava-se que a briga era por causa de um menino, e as meninas ameaçaram Jeannie se ela não ficasse longe dele. Bruce Bunch, um rapaz de 17 anos, conhecia uma das meninas. Alegou-se que, no dia do desaparecimento, ele viu Jeannie caminhando e dirigiu seu carro em sua direção para assustá-la. Porém, ao invés de desviar ou parar, ele atingiu uma mancha de gelo e atropelou acidentalmente a menina, matando-a. É possível que ele tenha escondido o corpo dela no mato e depois o enterrado, talvez, na região da Avenida Snow. Esta área foi revistada em 2010, mas nenhuma evidência de um corpo foi descoberta. Ao longo dos anos, Bunch teria contado diversas versões desta história para suas 2 primeiras esposas. Sua primeira esposa alegou que Bunch era abusivo e violento, e que ele bebia tanto que às vezes desmaiava e não se lembrava de suas próprias ações. Ele já a empurrou de um veículo em movimento, quebrando seu tornozelo, e uma vez ameaçou jogá-la para fora da estrada. Aqueles que conheciam Bunch alegaram que ele disse que o corpo de Jeannie estava enterrado por um jovem acampamento marinho, mas uma busca na área não encontrou nada.
Alguns relataram que Bunch sonhava com a jovem após seu desaparecimento. Ele alegou que, embora tenha sonhado com ela uma vez, foi porque ele viu a notícia do seu desaparecimento na TV. Quando era criança, ele afirmava ter telepatia mental. Bunch disse que essa combinação fez com que ele sonhasse com a adolescente desaparecida, e isso levou as pessoas a espalharem a história de que ele a teria matado e escondido o corpo. Outras histórias se espalharam após eles supostamente mencionarem uma festa que havia enterrado o corpo de Jeannie perto da Standard School, a 5 milhas ao norte de Lowell. O local foi vasculhado, mas nada foi encontrado. Bunch morreu de um ataque cardíaco em 2008. Ele nunca foi acusado, nem questionado em conexão com o desaparecimento de Jeannie. Durante a investigação inicial, mergulhadores vasculharam um lago raso na Grand River Drive, perto de Lowell, Michigan, e usaram cães farejadores na tentativa de encontrar evidências de Jeannie. Contudo, não conseguiram encontrar nenhuma pista no caso dela. Médiuns também se envolveram, indicando aos detetives possíveis locais de enterro. Mas essas buscas não resultaram em nada. Os pais de Jeannie falaram regularmente com a mídia para tentar manter o interesse no caso e até ofereceram uma recompensa por informações. Mas, novamente, nenhuma nova pista apareceu. Outras teorias, no caso de Jeannie, envolvem outro possível suspeito e participação da polícia. Relatadamente, o diário dela desapareceu enquanto estava em posse da polícia, levando alguns a acreditar que o culpado envolvido no desaparecimento tinha laços com as autoridades ou era um membro em serviço da própria força policial. O outro suspeito em potencial no caso de Jeannie era um homem chamado Joseph Falstrom, que foi interrogado pelos investigadores 2 vezes no início dos anos 90. Uma mulher veio a público mais tarde para um pen, a imprensa, contando que ela e alguns amigos estiveram bebendo e canoando com Falstrom no Rio Flat em 1989. Ele havia falado sobre como ele e outros 2 haviam atingido uma garota chamada Jeannie com o carro deles em um estacionamento de escola e que eles haviam colocado o corpo dela no porta-malas antes de enterrá-la mais tarde ao longo do rio. No entanto, nada mais parece ter vindo desta informação. O caso de Jeannie esfriou nos anos 90, mas foi reavivado em 2008. Entre 2008 e 2012, as autoridades conversaram com mais de 200 testemunhas e pesquisaram 15 possíveis locais de enterro. Sua investigação os levou a 7 estados e ajudou a estabelecer as identidades de indivíduos que vivem na área da Ada Drive que podem ter informações. Porém, até o momento, nenhum deles cooperou. Em 2021, as autoridades anunciaram que acreditam que Bruce Bunch foi responsável pela morte de Jeannie. Entretanto, nunca conseguiram verificar a versão dele de que a atingiu acidentalmente com seu carro. Os investigadores creem que mais pessoas sabem a verdade sobre o ocorrido naquele dia e poderiam ajudar a solucionar o caso definitivamente. Uma mulher que se acredita ter essas informações ainda vive na área e falhou no teste do polígrafo. Em julho do mesmo ano, 61 anos, foi acusado de perjúrio em conexão com o caso Jeannie. Ele tinha 21 anos na época e antecedentes criminais desde 1978, embora nunca tenha sido condenado por um crime maior. Suspeitava-se que ele mentiu sobre informações, conhecimentos e ou declarações que fez à polícia sobre possíveis suspeitos ou testemunhas no que é, de acordo com os documentos do tribunal, um caso de homicídio arquivado. Foi confirmado que o caso é do Jeannie, mas ainda não foi revelado exatamente sobre o que Frisby mentiu. Ele também, supostamente, citação, prejudicou deliberadamente e interferiu com outras testemunhas no caso. Ainda há uma recompensa de $25 mil no caso de Jeannie. Após o seu desaparecimento, sua mãe e padrasto se mudaram para o Arizona. John Peters foi descartado como suspeito no caso. Jeannie foi declarada legalmente morta em 1991,
10 anos depois de desaparecer. Jean Marie Peters, de 14 anos, foi vista pela última vez por volta das 5 da tarde, na Forest Hills Central Middle School, no quarteirão 5800 da Ada Drive, na cidade de Grand Rapids. Testemunhas a viram saindo do ginásio, mas ela nunca mais foi vista ou ouvida desde então. Jeannie é uma mulher branca, com cabelos e olhos castanhos. Quando ela desapareceu, tinha entre 5'2" e 5'3" de altura e pesava cerca de 50 quilos. Ela é fumante, tem orelhas furadas e uma marca de nascimento nas costas. Algumas agências listam seu sobrenome como Pyle Peters. Ela foi vista pela última vez vestindo uma jaqueta de esqui marrom, moletom rosa, jeans azul Levi de 27 a 32 polegadas, meias brancas até o joelho e um cachecol de cor creme com a palavra esqui, escrita nele em letras marrons escuras. Se Jeannie ainda estiver viva, terá 55 anos. Se tiver informações sobre o desaparecimento dela, entre em contato com o departamento do xerife do condado de Kent no número 616-336-3113. David Scott Abramovitz. O local do próximo caso é trazido pelo nosso patrono de direito, que escolheu Morristown, Nova Jersey. Apelidada de capital militar da Revolução Americana por sua participação na guerra pela independência da Grã-Bretanha, Morristown está cheia de história, arte e cultura, e é o local de alguns dos casos mais intrigantes de Nova Jersey. Descrito como reservado, gentil e talentoso, David Scott Abramovitz nasceu em 23 de abril de 1978 e passou parte da sua infância num subúrbio abastado de Nova York com seus pais e 2 irmãs. Desde tenra idade, a importância da riqueza foi incutida em Davi, mas ele não tinha interesse em dinheiro ou em se tornar financeiramente bem-sucedido. A vida, das 9 às 5, não era para ele. Vegano desde jovem, David parou de usar couro e jurou nunca mais comer Twizzlers quando era adolescente, e seus irmãos o descreveram como um espírito livre. David estudou na escola secundária de Morristown, onde foi capitão das equipes de atletismo e corrida de longa distância. Ele era um pianista talentoso, que falava francês fluentemente e adorava pintar. Ele costumava fazer isso em estilo expressionista. Pouco antes de desaparecer, ele deu à sua irmã Jill um retrato, que ainda hoje está pendurado em sua casa. David também se voluntariou no Sing-Ai, em Morris Township, onde ele trabalhava com cães. Ele era conhecido por seu amor à escalada, natureza e animais. David se formou na Universidade Rutgers, New Brunswick, New Jersey, em 2006. Durante seu tempo lá, ele namorou uma jovem que se lembrou de quanto ele estava interessado no livro Into the Wild, um romance não ficcional que foi baseado na história de Christopher McCandless. McCandless se formou na universidade na Geórgia em 1990 e depois fez o seu caminho para o Alasca, onde planejava viver da terra. Ele sempre quis levar um estilo de vida nômade e é descrito como um aventureiro. Porém, a jornada de McCandless terminou logo após se aventurar na natureza quando morreu de fome em 1992. A namorada de David observou que ele era um bom namorado e que eles se separaram amigavelmente, ambos desejando seguir seus próprios caminhos. David, de 23 anos, foi visto pela última vez em 3 de maio de 2001 ao sair de casa na Bickford Drive, próximo à fronteira de Randolph. Ele desapareceu desde então. Os investigadores descobriram que o telefone dele havia feito ou recebido ligações de Burlington, Vermont, pouco após o seu desaparecimento. A busca por David levou sua família e detetives a Quetch, Vermont, 70 milhas ao sul de Burlington. O jovem de 23 anos teria mencionado o desfiladeiro, de 165 pés de profundidade antes de desaparecer. A família de David vasculhou a área, indo de porta em porta e visitando hotéis e abrigos, procurando alguém com mesmo um pequeno pedaço de informação.
Enquanto isso, escaladores experientes foram chamados para buscar no desfiladeiro. Contudo, não havia pistas sobre o sumiço do rapaz de 23 anos. David Abramowitz basicamente desapareceu no ar. Suas irmãs, Jill e Stephanie, continuaram buscando respostas para o caso. Elas recordaram que seu irmão estava deprimido na época, com Stephanie contando ao MorristownGreen.com que sua depressão era frequentemente o que o fazia escapar da área, dizendo que ele queria estar com os animais e a natureza. Pouco antes de Davi desaparecer, ele deu alguns de seus pertences e retirou todo o seu dinheiro da conta bancária. 3 dias após ele desaparecer, sua família recebeu uma ligação de seu melhor amigo, que disse que acabara de receber uma carta deprimente de seu ente querido. O Projeto Charlie chama esta carta de nota de suicídio, mas as irmãs discordam após consultar especialistas sobre seu conteúdo. David havia visitado seu melhor amigo na Califórnia por algumas semanas e depois escreveu a carta, que falava do quanto a amizade significava para ele e de quanto ele apreciou a visita. Ele também escreveu, de forma vaga, "Estou indo embora". As irmãs lembraram que ele disse algo parecido a elas no mesmo período. Ele disse: "Estou indo em uma aventura, preciso descobrir as coisas". No entanto, David recusou-se a elaborar mais sobre isso. O jovem de 23 anos tentou tratar sua depressão com medicamentos, mas percebeu que isso inibia seu desejo de pintar. A investigação sobre o desaparecimento de David estagnou nos últimos anos. Seu pai faleceu em 2013, sem saber o que houve com seu único filho, e seus avós, que estavam vivos quando ele desapareceu, em 2001 também morreram após seu desaparecimento. Sua mãe segue na casa da família, e suas irmãs especulam sobre o que pode ter ocorrido com o irmão. Jill acredita que David está em Vermont, enquanto Stephanie acha que o irmão está no Canadá. Ambas acreditam que ele ainda está vivo e vivendo uma nova vida fora do radar, cercado por natureza, animais e montanhas, o lugar onde ele sempre se sentiu mais em casa. Geralmente, há 3 teorias no caso de David: que ele tirou a própria vida, que ele está vivendo feliz longe da sociedade, ou que ele planejava fazer isso, mas desde então morreu devido às condições do ambiente ou de fome, muito parecido com Christopher McCandless. Sobre o desaparecimento do irmão, Jill disse: "É aquela coisa horrível, onde você quer um encerramento e também quer ter esperança. Você se apega a qualquer coisa." David Scott Abramowitz, de 23 anos, foi visto pela última vez saindo de sua casa na Bickford Drive, em Morristown, New Jersey, em 3 de maio de 2001. David é um homem branco de cabelos e olhos castanhos. Ele tem cerca de 1,85 m de altura e pesava entre 65 a 70 quilos no momento de seu desaparecimento. Ele usava um colar de corda, ajustado ao pescoço quando desapareceu. Ele também tem uma lacuna entre os dentes da frente e às vezes usava o apelido Dave. Se ainda estiver vivo, ele terá 43 anos. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento de David, pode ligar para o Departamento de Polícia de Morris Township no número 97-3539-0777. Tony Truon passando para nosso terceiro caso. Este é do nosso patrono Hannah, que escolheu o subúrbio de Melbourne, Sunshine, como localização. Começando como uma cidade nos arredores da capital da Victória, Sunshine era conhecido por abrigar muitos negócios de manufatura que eventualmente começaram a diminuir na década de 70. Agora, um subúrbio residencial ainda abriga muitas empresas industriais e é um importante centro de varejo. Também é o local de vários casos não resolvidos estranhos. 43 anos foi descrito por seu irmão Ty como um arquétipo do Larrikin. Ele tinha um bom emprego como engenheiro e era amado por todos que o conheciam, e diziam que ele tinha o mundo inteiro pela frente. Detetives do caso do vietnamita ecoaram esses sentimentos, ressaltando que ele era um trabalhador dedicado à família. Em 23 de fevereiro,
de 2015, por volta das 5h25 da manhã, Tone foi acordado pelo som de alguém invadindo sua casa em Sunshine West. Acredita-se que sua esposa, que estava grávida de 8 meses na época, tenha perturbado o invasor. Tone correu atrás do invasor para um dos quartos no andar superior. Então soaram tiros. O atirador escapou do local do crime, enquanto Tone pedia à esposa para chamar a emergência. O homem de 43 anos, que morava na Austrália há anos, foi baleado 2 vezes. Ele morreu antes que os paramédicos chegassem. Suspeita-se que o atirador fugiu do local usando seu carro, estacionado nas redondezas. O veículo foi visto pela última vez em circuito fechado de televisão, indo em direção à Avenida Fitzgerald. Os investigadores logo encontraram o vidro quebrado nos fundos da casa, indicando que o assassino entrou por uma janela. Na época, era desconhecido se Tone havia sido o alvo ou se ele foi a vítima de um roubo aleatório que deu errado. A polícia enviou equipes de oficiais para pesquisar a área próxima em busca de qualquer vestígio do atirador ou da arma que ele usou. Eles esvaziaram lixeiras enquanto procuravam a arma e vasculharam a rua Allison e a área ao redor, procurando qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. No entanto, eles não encontraram nada. Dentro da casa, os detetives descobriram que Tone havia começado recentemente a cultivar cannabis em um quarto no andar de cima. Sua família ficou surpresa com a notícia e sua esposa não sabia de nada. Ela informou às autoridades que seu marido estava decorando o quarto do novo bebê e queria fazer uma surpresa. Como resultado, ela evitou o quarto até que estivesse pronto. Após a descoberta, investigadores teorizaram que o cultivo de cannabis do homem de 43 anos atraiu a atenção de 2 homens vistos dirigindo pela área no momento de sua morte. Mais de 1 ano depois, em dezembro de 2016, a polícia declarou sua crença de que o crime sem sentido foi realizado por um associado de um sindicato que cometia roubos agravados em propriedades com plantações de cannabis nos subúrbios de Melbourne. O jornal australiano The Age relatou que a gangue é fluida e pode conter até 50 pessoas. Suspeita-se que eles estejam por trás de vários roubos na região, usando câmeras infravermelhas para escolher as casas a serem invadidas. Uma câmera foi roubada de uma estação de bombeiros local. Em agosto de 2015, usando uma descrição dada pela esposa de Tone, a polícia criou uma imagem composta de como o culpado pode se parecer. Ele é descrito como sendo um homem branco e magro, com cerca de 1,65 m de altura e olhos verdes. Ele também usava uma máscara azul e um boné preto. No entanto, apesar da criação do EFIT, este homem nunca foi identificado. Outra pista, no caso, é o sedã de cor escura, visto na circuito fechado de televisão fugindo do local. Os investigadores acreditam que seja ou um BMW de 2 portas ou um sedã Ford Falcon. Os 2 foram vistos no local cerca de 45 minutos antes do crime, e as autoridades buscam mais informações sobre os condutores dos veículos. Porém, nenhum dos motoristas foi identificado. Acredita-se que Tone cultivava maconha para ganhar algum dinheiro extra, embora sua família tenha dito que ele ganhava bem, e eles não entendiam por que ele precisaria do extra. Investigadores notaram que o homem de 43 anos ainda não havia colhido uma safra. Ele acabara de começar a cultivar cannabis. Seu irmão disse à mídia: "Meu irmão fez uma coisa estúpida. Ele cometeu um erro e por isso pagou com a sua vida." 1 mês após a morte de Tone, sua esposa deu à luz a primeira filha do casal. Eles já tinham um filho de 3 anos que estava em casa na noite do assassinato, mas, felizmente, não foi prejudicado. Segundo a família, a esposa de 43 anos lutou para reconstruir sua vida após o crime brutal e sofreu um trauma duradouro da experiência. A área em que o casal vivia era conhecida por ser um bairro seguro e tranquilo, mas os locais afirmam que, nos poucos anos antes da morte de Tone, ganhou reputação por violência e crime. O caso de Tone ainda não foi resolvido.
Se você tiver informações sobre a morte dele, ligue para o Disque Denúncia no 1-800-333-000. Logan Bowman. Nosso penúltimo caso deste mês foi escolhido pela nossa patrona Cheyenne, que escolheu a cidade de Freeze, Virgínia. Não encontramos um caso não resolvido exatamente neste local, mas achamos um a apenas 15 minutos de distância em Galax. Em 26 de janeiro de 2003, às 12h59, o gabinete do xerife do condado de Grayson recebeu uma ligação telefônica estranha de uma mulher chamada Cynthia Lee Davis. A mulher pediu para falar com alguém sobre um sequestro e alegou que seu filho estava ferido e que seu namorado, um homem chamado Dennis Danny Schemerhorn, a estava mantendo como refém. Ela relatou que não via o filho desde o dia 5 de janeiro, mas depois mudou a data para 9 de janeiro. Quando um delegado do xerife chegou ao local, Davis afirmou que enquanto dormia, seu filho, Logan Nathaniel Bowman, de 5 anos, ligou a água quente para tomar um banho e se queimou bastante. Ela relatou que ele estava desaparecido desde 7 de janeiro e que seu namorado não permitiu que ela levasse Nathaniel ao médico quando ele se queimou. Nos meses seguintes, Davis passaria a dar várias versões diferentes sobre o paradeiro de Logan, as circunstâncias de seu desaparecimento e o abuso que sofreu nas mãos de seu namorado, Schemerhorn. Davis alegou que Schemerhorn a manteve em cárcere privado por 2 semanas, a agrediu com uma lanterna e, posteriormente, em tribunal, afirmou que ele apontou uma arma para sua cabeça e ameaçou atirar nela. Ele já havia tentado estrangulá-la antes. Sobre o paradeiro do filho, Davis alegou que Logan estava com virose estomacal e se sujou à noite. Foi por isso que ele tentou preparar um banho sozinho e acabou se queimando com a água quente. Davis alegou que Logan, de 5 anos, estava com seu pai, Alvin Bowman, que o traria para casa mais tarde. Mas isso não era verdade. Logan foi visto vivo pela última vez em 7 de janeiro de 2003. Não se sabe por que a mãe demorou mais de 2 semanas para relatar o sumiço do filho. Segundo o projeto Charlie, ela registrou um boletim de desaparecimento em 23 de janeiro, mas outras fontes dizem que foi o pai de Logan, Alvin, quem reportou seu desaparecimento em 27 de janeiro. Davis não soube explicar por que não havia comunicado o desaparecimento do filho antes e, como resultado, tornou-se imediatamente suspeita na investigação. Um mês após o desaparecimento de Logan, Davis foi acusada de colocar a criança em perigo. Dennis Schemerhorn também foi acusado pelo desaparecimento de Logan, e o incidente que causou queimaduras na parte inferior do corpo do menino de 5 anos por água quente. Os investigadores perceberam que Schemerhorn deu várias declarações conflitantes durante o decorrer do inquérito. Alvin Bowman afirmou que a última vez que viu seu filho foi no dia de Natal, 2002. Ele tinha direito a visitas nos fins de semana, mas Davis e Schemerhorn o impediram de ver Logan. Um artigo do Carroll News afirma que Bowman testemunhou em tribunal que foi buscar Logan no dia 3 de janeiro, mas foi informado de que seu filho estava doente. Em 9 de janeiro, Davis informou Bowman por correio de voz que o menino de 5 anos continuava doente e seria levado ao médico. Ela disse que ele não precisava vir buscá-lo. Em 17 de janeiro, Bowman foi ao trailer de Schemerhorn, onde Logan e Davis moravam no parque de trailers Sherwood, perto de Galax, mas ninguém atendeu. No dia seguinte, ao retornar ao trailer, ele encontrou apenas Schemerhorn, que informou que Davis havia levado Logan embora. Bowman voltou novamente no dia 19, mas Schemerhorn disse-lhe que eles não estavam lá. Neste momento, o pai de Logan ligou para a escola e descobriu que ele faltava às aulas desde 20 de dezembro de 2002, quando a escola entrou em recesso para as férias de Natal. Após descobrir isso, Bowman notificou os serviços sociais e o departamento do xerife sobre como ele não conseguia localizar seu filho.
Antes da última aula de Logan, seu professor notou hematomas em seu corpo que poderiam indicar abuso físico. De acordo com o projeto Charlie, o professor só notificou os serviços sociais depois que o menino de 5 anos desapareceu. Porém, a Rede Dói declara que o professor reportou o abuso em 19 de novembro de 2002. Em abril de 2003, tanto Davis quanto Shemma Horn foram indiciados em 2 acusações, cada um de negligência infantil. A primeira acusação foi por não levar Logan ao médico depois que ele se queimou. A segunda foi por não denunciar o desaparecimento dele por mais de 2 semanas. Alguns meses depois, em julho, o casal também foi acusado de homicídio doloso. Cynthia Davis confessou sua culpa e foi sentenciada a 15 anos de prisão e 20 de liberdade condicional. Ela testemunhou contra Shemma Horn, afirmando que Logan foi queimado na banheira em 7 de janeiro, mas Shemma Horn não permitiu que ela levasse o menino de 5 anos ao hospital. Ele aparentemente lhe disse para se acalmar primeiro. De acordo com Davis, ela adormeceu e, quando acordou, Logan havia desaparecido. Shemma Horn disse a ela que sua mãe era enfermeira, então ele levou Logan até lá. Davis disse que nunca mais viu seu filho depois disso. Margaret Brando, mãe de Shemma Horn, informou aos investigadores que viu Logan pela última vez em 8 de janeiro, quando os visitou no trailer do filho. O menino de 5 anos estava supostamente deitado no sofá, imóvel e quieto, apenas sua cabeça se sobressaindo de um cobertor enquanto ele estava em um sofá de 2 lugares. Ela acreditava que ele dormia. Enquanto isso, Shemma Horn afirmou que Davis havia levado Logan em seu carro e saído. Quando ela voltou, não trouxe Logan consigo. Shemma Horn acreditava que Davis havia vendido o filho dela. Ele também disse às autoridades que não só o menino de 5 anos se queimou, mas que uma televisão de 15 polegadas também já caiu sobre ele. O advogado de Shemma Horn acusou Davis de vender Logan, mas ela negou. Enquanto estava no banco das testemunhas, ela confessou que nunca foi mantida em cativeiro pelo namorado, mas afirmou que tinha medo dele. Em maio de 2004, um juiz rejeitou a acusação de assassinato e uma das acusações de negligência infantil impostas a Shemma Horn por falta de provas. O depoimento de Davis forneceu a maior parte das evidências contra ele, mas suas declarações foram consideradas autosservidas e inconsistentes. Como mencionamos anteriormente, ela contou diversas histórias diferentes sobre o paradeiro de Logan e as circunstâncias de seu desaparecimento, e no tribunal, ela disse que pensava que ele poderia ainda estar vivo. Shemma Horn foi condenado por um crime de negligência infantil e sentenciado a 1 ano de prisão. Seu advogado disse que ele tinha crédito pelo tempo já cumprido e pode passar apenas 1 mês atrás das grades. Embora a mãe de Logan tenha sido condenada em conexão com sua morte, seu caso ainda não está resolvido. As circunstâncias exatas de sua morte são desconhecidas e seu corpo nunca foi encontrado. Se Davis realmente o vendeu, ele nunca foi localizado e ninguém veio a público com qualquer informação útil que ajudasse a encontrá-lo e identificá-lo. 5 anos foi visto pela última vez em 7 de janeiro de 2003. Ele é um homem branco com cabelos loiros e olhos azuis, e quando foi visto pela última vez, media 97 centímetros e pesava cerca de 13,5 kg. Ele tinha dentes decaindo, uma fratura em cicatrização no braço esquerdo e queimaduras recentes na maior parte de seu corpo inferior no momento de seu desaparecimento. Se ele ainda estiver vivo, terá 24 anos. Se você tiver alguma informação sobre o desaparecimento do Logan, pode ligar para o escritório do xerife do condado de Grayson no número 276-773-3241. Robert Pride MacLeod. Nosso último local de caso deste mês vem de um patrono anônimo que escolheu a cidade de Harrogate, em North Yorkshire, Inglaterra. Robert Pride MacLeod, de 49 anos, media 1,57 m
e pesava apenas 31 quilos, quando apareceu em Harrogate em janeiro de 2007. Durante uma visita ao hospital da cidade, ele se declarou sem teto e, como resultado, recebeu um quarto no albergue local chamado Cavendish House, na rua Robert. O pequeno albergue, que não existe mais, consistia em 7 quartos e um apartamento, todos ocupados na época da morte de Robert. 49 anos, fez check-in no albergue por volta das 23h45 do dia 12 de janeiro. Recebeu um quarto no primeiro andar. Pouco se sabe sobre o passado e a vida anterior de Robert e não está claro como ele veio a se tornar sem teto. Antes de mudar-se para Harrogate, ele viveu com amigos em Birdswith por anos. Descobriu-se mais tarde que ele havia mudado seu nome de Timothy para Robert cerca de 5 anos antes de sua morte. O homem de 49 anos tinha uma condição cardíaca, problemas psiquiátricos e precisava de um andador para caminhar. 3 dias após Robert fazer o check-in, em 15 de janeiro, seu quarto foi encontrado vazio. Somente uma semana depois, em 21 de janeiro, seu corpo foi encontrado no porão do albergue. Ele sofreu uma lesão na cabeça após ser espancado e, embora estivesse claro que havia sido assassinado, o legista, que expressou repulsa pelo homem de 49 anos ter sido deixado para morrer de maneira tão hedionda, foi forçado a registrar um veredito aberto, pois as autoridades não reuniram provas suficientes para provar o contrário. Há pouca documentação sobre a investigação da morte de Robert. Depois que a autópsia revelou que ele sofreu lesões na cabeça, a polícia abriu uma investigação de homicídio, embora nunca tenham conseguido resolver o caso. Durante o inquérito inicial, 3 pessoas, incluindo um homem, uma mulher e um adolescente de 17 anos, foram presas sob suspeita de homicídio e conspiração para perverter o curso da justiça, mas nunca foram acusadas. Mais tarde, na investigação, outros 3 jovens foram presos, embora novamente nenhuma acusação tenha sido feita. No dia da morte de Robert, um adolescente de 17 anos fazia uma festa de aniversário no albergue com outros jovens presentes. O grupo participou de bebida alcoólica e uso de maconha. Os detetives acreditam que foi durante esse tempo que o homem de 49 anos foi atraído para o porão, onde foi agredido e deixado para sucumbir aos seus ferimentos. Segundo um investigador, uma testemunha ouviu Robert sendo jogado contra paredes e portas e depois o viu numa poça de sangue. A testemunha não pediu ajuda ou interveio, no entanto, pois tinha medo pela própria segurança. Ela se trancou no seu quarto, buscando refúgio. Os detetives disseram que aqueles que sabiam que ele estava lá embaixo não tentaram salvá-lo ou pedir ajuda, com o detetive sargento Matt Walker dizendo ele foi deixado para morrer em um ambiente frio, úmido e escuro no meio do inverno. Em anos mais recentes, o caso de Robert foi reaberto 2 vezes, uma em 2015 e novamente em 2017. Mas apesar dos apelos renovados por informações e uma recompensa de 5.000 libras, o caso ainda está frio. O caso está sendo tratado pela Unidade de Crimes Graves da Polícia de North Yorkshire. Em 2017, o detetive sargento Walker afirmou à imprensa que suspeitava que vários suspeitos e testemunhas mentiram para a polícia anteriormente. Os investigadores também sugeriram que em 2007 as pessoas podem ter hesitado em falar com eles, mas as lealdades podem ter mudado mais de 10 anos depois. Eles também tinham esperança de que novas técnicas forenses trariam um resultado, porém, até o momento, isso não ocorreu. Se você tiver alguma informação sobre o fim de Robert, pode ligar para a equipe de investigação principal de North Yorkshire no 01609 643 147 ou, alternativamente, você pode ligar anonimamente para a Crime Stoppers no 0800555111. E esses são os fatos. Agradecemos aos nossos apoiadores do Patreon e desejamos boa sorte aos participantes do próximo sorteio mensal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e nos vemos na próxima vez.